Você já pediu perdão por algo e sentiu que estava tudo resolvido, fez tudo certo, se arrependeu, orou, confessou, e mesmo assim, a lembrança voltou, o peso voltou, a culpa voltou. Aí aparece um pensamento que ninguém ensina a lidar. Se eu tivesse me arrependido de verdade, eu não estaria sentindo isso ainda. E de repente você não carrega só a culpa original. Você carrega uma segunda culpa, a culpa de ainda sentir culpa. É aí que muita gente começa a questionar não o que fez, mas a qualidade do próprio arrependimento, a sinceridade da oração, a profundidade da fé. Mas e se esse raciocínio todo, esse ciclo que parece tão lógico, estiver construído sobre uma ideia incompleta do que o perdão realmente é? Existe um texto escrito por alguém que já havia sido declarado perdoado por Deus. Declarado, oficialmente. E mesmo assim, esse alguém escreveu: "Meu pecado está sempre diante de mim." O que esse momento revela sobre o que o perdão promete e sobre o que ele nunca prometeu? Existe um rei no centro dessa história. Seu nome é Davi. Não um rei distante, de vitral e pedestal. Um homem que subiu de pastor a monarca, que escreveu poesias sobre Deus nos campos antes de aprender a escrever decretos no palácio. Um homem que um dia olhou para o lado errado e fez escolhas que destruíram vidas. Não vou detalhar o que ele fez. A maioria de nós já sabe. O que importa aqui não é o crime, é o que aconteceu depois. Um profeta chegou até Davi. Não com um exército, com uma história. Contou sobre um homem rico que roubou o único cordeiro de um homem pobre, o animal que dormia no colo da família, que comia da mesa deles, que era tratado como filho. Davi ouviu e ficou com raiva. Esse homem merece morrer. E o profeta olhou nos olhos dele e disse: "Esse homem é você." O silêncio que se seguiu deve ter sido o mais pesado da vida de Davi. Aqui está o detalhe que quase sempre passa despercebido. Davi não negou, não expulsou o profeta, não construiu uma justificativa. Ele disse apenas: "Eu pequei contra o Senhor." E o profeta respondeu com algo inesperado: "O Senhor tirou o teu pecado." Sem ritual elaborado, sem penitência pública, sem lista de condições. Declaração direta, perdão concedido. Ali, naquele momento. Isso está em 2 Samuel 12:13. E é preciso ler com atenção, porque o que Davi faz depois é o que muda tudo. Depois dessa declaração, depois de ter ouvido de um profeta que Deus havia tirado o seu pecado, Davi sentou e escreveu. Escreveu o texto que ficaria conhecido como um dos mais honestos já colocados em palavras sobre culpa, fé e o peso de ter errado. E no meio desse texto, depois de ter sido declarado perdoado, depois de ter recebido a notícia que qualquer culpado esperaria acabar com tudo, ele escreveu isto: "Pois eu conheço os meus crimes, e o meu pecado está sempre diante de mim." Salmo 51, versículo 3. Não esteve diante de mim, não costumava estar. Está. Presente. Contínuo. Agora. O que Davi, um homem que acabou de ser perdoado, está fazendo descrevendo sua culpa no tempo presente? Ele não entendeu o perdão. Estava sendo humilde demais, honesto demais? Ou, e essa é a pergunta que vai guiar tudo o que vem a seguir, ele estava revelando algo sobre o perdão que a maioria das explicações nunca inclui? Existe uma resposta muito comum para quem chega carregando essa culpa que não passa. É uma resposta bem intencionada, dada por pessoas que genuinamente querem ajudar. Ela soa mais ou menos assim: se você se arrependeu de verdade e pediu perdão, Deus te perdoou. A culpa não tem mais poder sobre você. É hora de seguir em frente. É uma leitura compreensível. Está ancorada em verdade real. Mas ela deixa de fora algo que muda tudo. Pense nisto. Se essa resposta fosse completa, o que faríamos com Davi? Ele foi perdoado. A declaração está lá em 2 Samuel 12:13, sem ambiguidade. E ainda assim ele escreveu o Salmo 51, depois do perdão, com a culpa ainda presente, sem que ninguém no texto corrija isso como falta de fé. A Bíblia não trata o Salmo 51 como um erro de Davi, não como imaturidade espiritual, não como arrependimento incompleto.
Ela o preservou por séculos como oração. E se a premissa comum, de que perdão e culpa não podem coexistir, não for a história completa, e se o perdão divino operar em uma dimensão enquanto a memória, o luto e o peso da consciência operam em outra, e as duas coisas puderem ser verdadeiras ao mesmo tempo, no mesmo peito, na mesma oração, pense em alguém que magoou profundamente uma pessoa que amava, pediu desculpas, foi perdoado. A relação foi restaurada. Mas anos depois, num momento quieto, aquela lembrança volta. Não como acusação de quem foi magoado, essa pessoa já perdoou, como memória de quem magoou. Isso não desfaz o perdão recebido, não prova que o pedido de desculpas foi falso. Significa apenas que alguns pesos são carregados pela memória de formas que o perdão resolve juridicamente, mas não apaga neurologicamente. Davi parece saber disso. Olha o que ele escreve logo depois de declarar seu pecado diante de si. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Salmo 51, 4. Ele não está negando o dano feito a Batseba, não está apagando a morte de Urias, está localizando a raiz do pecado, o lugar onde ele começou, antes de se tornar ação. E depois, mais adiante, ele pede algo que revela tudo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme. Salmo 51, 10. Pense nisto. Por que alguém que já foi perdoado pede para ser renovado por dentro? Porque Davi parece entender que o perdão restaura o relacionamento com Deus, mas a transformação interna é um processo separado, com tempo próprio, com dor própria. E se a culpa que persiste depois do perdão não for evidência de fé fraca, mas evidência de consciência viva, e se a diferença não estiver entre quem foi realmente perdoado e quem não foi, mas entre culpa que aprisiona e culpa que ainda está sendo processada, não é a mesma coisa. A culpa que aprisiona fica parada no mesmo lugar, repetindo a mesma acusação, sem movimento, sem saída. A culpa que processa dói, às vezes muito, mas está em trânsito, está sendo transformada em algo. O Salmo 51 inteiro é esse movimento acontecendo em tempo real. Não é um homem paralisado pelo peso, é um homem carregando o peso enquanto caminha. Então chegamos à pergunta que ninguém faz em voz alta. Não é, por que a culpa persiste? É esta. E se você não estiver quebrado por ainda sentir isso, mas inteiro o suficiente para sentir, existe uma diferença silenciosa entre a pessoa que errou e não sente nada e a pessoa que errou e ainda carrega o peso anos depois. Não estamos dizendo que uma é melhor que a outra. Estamos observando que são experiências radicalmente diferentes. Davi não escreveu o Salmo 51 apesar da culpa. Ele o escreveu através dela. A culpa não foi o obstáculo para a oração. Foi o combustível. E aqui está a inversão que o texto oferece, não como resposta, mas como nova pergunta. O problema talvez nunca tenha sido a culpa em si. O problema é o que fazemos com ela. Quando a culpa vira acusação sobre quem você não presta, sua fé é fraca, seu arrependimento foi falso, ela paralisa. Quando a culpa permanece como memória honesta do que aconteceu, eu fiz isso, afetou vidas, e isso importa. Ela pode mover. Davi faz exatamente isso no Salmo 51. Ele não tenta convencer Deus de que o pecado foi pequeno. Ele não minimiza. Ele não foge. Pois eu conheço os meus crimes, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele olha direto, e ainda assim ora. Essa é a inversão. Não é a ausência de culpa que torna a oração possível. É a honestidade sobre ela. Que tenhamos a coragem de Davi. Não a coragem de não sentir, mas a coragem de sentir sem parar de caminhar. Que tenhamos honestidade suficiente para olhar para o que fizemos sem transformar essa honestidade em sentença. Que a diferença entre culpa que aprisiona e culpa que processa vá se tornando mais clara, não como teoria, mas como experiência vivida. E que a próxima vez que o peso voltar, possamos fazer o que Davi fez. Não fugir, não se condenar, orar. Tem uma pergunta que quero deixar nos comentários. Qual é a diferença para você
entre sentir culpa e se punir por ter sentido culpa. Não existe resposta certa. É genuinamente uma pergunta que estou investigando também. Se este vídeo te fez olhar para algo que você normalmente desvia, se inscreva no canal Além da Letra, pois o próximo vídeo vai ainda mais fundo, porque essa tensão entre o que Deus promete e o que nós esperamos que Ele prometa aparece em outros lugares da Bíblia que a gente raramente para ler de verdade.